Essa tem sido uma conferência de renovação espiritual. E nesses dias nós fomos todos convocados a olhar para a cruz. O Evangelho todo diz respeito somente a Jesus. O amor de Deus, o sacrifício da cruz para a remissão ou redenção de todo pecador. Esse é o Evangelho. Qualquer outra coisa é outra coisa, porque o Evangelho diz respeito a Jesus. Jesus está no centro, Ele é o princípio, o meio e o fim, Ele é o alfa e o ômega. E a igreja precisa, sim, olhar para Cristo. Ele é o nosso modelo, Ele é o varão de estatura perfeita. A igreja só cresce quando os olhos dela estão em Jesus. Quantos querem crescer? Quantos querem crescer mesmo, espiritualmente? Vire para o seu vizinho da direita e da esquerda e diga: quer crescer? Olhe para Jesus. O apóstolo Paulo foi um homem extraordinário. Um homem que viveu uma experiência sobrenatural com Deus e teve a sua vida completamente transformada. Ele se rendeu de uma forma completa a Cristo, a ponto de dizer: eu não mais vivo, mas é Cristo que vive em mim. Aleluia! Aleluia! E qual é o segredo do testemunho desse homem? Qual o segredo da realização ministerial desse homem? Porque os olhos dele estavam em Cristo. Se ele fosse olhar para Pedro, para João, para Tomé, para qualquer um dos outros apóstolos que eram homens de Deus, varões valorosos, homens tementes ao Senhor, ele teria fracassado. Primeiro porque ele não foi nem aceito. Ele não foi aceito. Isso poderia ter trazido no coração dele um desânimo, uma descrença, mas os olhos dele estavam em Cristo, e ninguém pode parar um homem que tem os olhos no Senhor. Ninguém pode parar um crente que tem os olhos no Senhor. Então hoje o desafio é que nos voltemos para Ele, que levantemos os nossos olhos para Ele e contemplemos a sua perfeição, a sua fidelidade e o seu grande amor. Nós estamos aqui porque Ele nos amou primeiro. Aleluia. É isso que nos vai fazer crescer. E crescendo, nós poderemos ser uma igreja vivendo em unidade. Não haverá avivamento onde não há unidade. O avivamento existe onde há unidade, e quando não há unidade, não há avivamento.
E a pergunta que você pode fazer é: por que igrejas que foram tão avivadas hoje estão vazias e mortas? Porque a unidade foi quebrada pela carnalidade. Crentes carnais. Diga: quanto mais carnal, mais egoísta e mais pecador. Quanto mais carnal, mais egoísta e mais pecador. Um crente carnal não carrega a cruz. Um crente carnal não renuncia a nada. Um crente carnal não perdoa. Ele carrega sentimentos, remorsos, amargura, ofensa, porque ele está cheio de si mesmo. Diga: quem não está cheio de Jesus, está cheio de si mesmo. Então, se você quer de fato um avivamento, e a gente ouviu falar tanto sobre avivamento nesses dias, e nós estamos vendo o que está acontecendo lá nos Estados Unidos, e nós queremos avivamento, amém? Porque o avivamento não é outra coisa senão a presença de Deus de forma manifesta. Você está tão cheio do Espírito Santo que coisas sobrenaturais começarão a acontecer, amém? Nós saímos do natural, nós tiramos os pés do chão e começamos a viver no sobrenatural, porque estamos cheios do Espírito Santo. Quando nós estamos cheios do Espírito Santo, lá em Marcos 16, diz que sinais nos acompanharão. Haverá milagres, você vai ter autoridade para expelir demônios, você vai ter autoridade para orar pelos enfermos e até mesmo ressuscitar demônios, ressuscitar mortos. Ressuscitar mortos. Amém? Quantos estão entendendo? Aleluia. Aleluia. Essa era a igreja de Atos dos Apóstolos. Eles estavam tão cheios do Espírito Santo que, ao passar a sombra de Pedro, curava os enfermos. O pessoal levava os aventais e os lenços do apóstolo Paulo e colocavam sobre aqueles que estavam enfermos, moribundos, e eles eram completamente curados. Era uma comunidade cheia de fé e cheia da presença de Deus. Mas eles viviam em unidade. Eles viviam em unidade. E é o que nós precisamos buscar. Hoje nós temos um TML. E a responsabilidade de um líder é promover unidade. Um reino dividido não subsistirá. Nós nos tornamos fortes e cheios da graça e cheios do Espírito Santo quando nós amadurecemos e caminhamos em unidade. Porque não haverá unidade se não houver maturidade. Quanto mais maduros somos, mais promotores da paz, mais pacificadores, mais conciliadores, mais perdoadores, amém? Mais servos, mais tudo. Aleluia! Efésios 4, verso 1 a 6, o apóstolo Paulo diz: portanto,
como prisioneiro do Senhor, rogo-vos que andeis como é digno da vocação que recebestes, com toda humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, procurando guardar a unidade no vínculo da paz. Há um só corpo e um só Espírito, como também fostes chamados em uma só esperança da vossa vocação. Um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos e por todos, em todos. O apóstolo Paulo estava exortando a igreja de Éfeso a andarem em unidade. Essa era uma das exortações principais do apóstolo nas suas epístolas, nas suas visitações, porque o trabalho de Satanás e seus demônios é quebrar a unidade da igreja, é dividir a igreja, porque quando ele divide, ele prevalece. Isso vale em toda a unidade, em toda a união. Quando ele divide, ele prevalece. Quando ele divide uma casa, ele prevalece. Quando ele divide um casal, ele prevalece. Quando ele divide o pai e os filhos, ele prevalece. E a estratégia de Satanás é dividir. E se os santos não estão devidamente amadurecidos, se eles são carnais, o trabalho do inimigo será fácil. É muito fácil dividir pessoas carnais, porque elas se ofendem rapidamente e saem murmurando. Quando você olhar uma pessoa ofendida e murmurando, é porque ainda é muito carnal. Porque o cristão maduro perdoa. O perdão faz parte da vida daquele que é maduro, daquele que ama Jesus. Eu jamais vou perdoar na medida que Jesus perdoou. Ninguém vai vencer Jesus na questão de perdão. Então, nós não temos direito de permanecer ofendido sem perdoar o nosso próximo. Esse é o preço para a unidade. Foi o preço que Jesus pagou ali na cruz. Ele morreu para que nos tornássemos um com Ele e com o Pai. Aleluia! Quem entendeu, diga glória a Deus e dê um forte aplauso ao Senhor. Aleluia! Ele diz: rogo-vos que andeis como é digno da vocação que recebestes, com humildade, com mansidão, com longanimidade, suportando uns aos outros em amor. Então, aqui, de forma explícita, de forma muito clara, o apóstolo Paulo já enumera algumas condições para que construamos unidade. Primeira, humildade. Segunda, mansidão. Terceira, longanimidade. E a quarta, amor. E esse amor aqui é o amor obediência, não é o amor sentimento. A gente vê pessoas que estão na igreja e é um amor tão grande, não é verdade? E depois viram inimigos dentro da igreja. E cria uma situação e até sai da igreja,
E era tão amigo, e deixou os irmãos, e deixou a célula, e deixou os amigos. Que amor era esse? Um amor emoção, um amor sentimento, mas não um amor revelação. O que é emocional é temporal, amém? Há casais que vão para a igreja numa paixão, meu Deus do céu, com tantas declarações de amor, e com 6 meses, 1 ano, já estão pedindo carta de divórcio, porque era algo emocional. Mas quando esse amor é o amor revelado, o amor de Deus revelado em nossos corações, ele se tornará eterno, invencível. Nada poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Você pode dizer glória a Deus, aleluia, aleluia. Esse amor nunca falha, ele vence tudo. Então a primeira condição para que estejamos habilitados a viver a unidade do corpo de Cristo, a viver a comunhão, que é a condição necessária para a manifestação de Cristo. Ele disse: onde estiverem 2 ou mais reunidos no meu nome, ali eu estarei. Mas é no nome dele, todo mundo olhando para ele, adorando a ele, servindo a ele. Onde há essa unidade, essa comunhão, ele se manifestará. E o apóstolo Paulo diz que é necessário que haja contentamento. Andeis como é digno da vocação que recebeste, cada um na sua medida, cada um no seu dom. A cobiça, ela está na carne do homem. A obediência, a boa, agradável e perfeita vontade de Deus é uma condição de fé, e ela flui do Espírito. A carne quer outra coisa, a carne tem outras vontades, a carne tem outras ambições, a carne inveja, a carne cobiça. Mas quando você é um homem maduro, uma mulher madura, espiritual, você está feliz naquilo que Deus te deu para fazer. Amém? Você não está se medindo com ninguém, você não está competindo com ninguém, você não está querendo o lugar de ninguém, você está cheio de contentamento. Aleluia! Você nunca vai se unir a alguém, a nada, se você não tiver contentamento, se você for uma pessoa insatisfeita. Imagine o que é estar casado com uma mulher insatisfeita, ou com um homem insatisfeito, que está sempre reclamando de manhã, de tarde, de noite, nunca está bom para ele. Sempre reclamando. A Bíblia diz que algumas mulheres são rixosas, mas há homens rixosos também. E Provérbios compara essas pessoas como uma goteira na cabeça. Essa mulher rixosa é como uma goteira na cabeça do marido, porque nunca está satisfeita, e amanhece e anoitece reclamando. Tem muitos crentes na igreja que nunca estão satisfeitos e reclamam de tudo. Se está quente, está muito quente. Se está refrigerado, está muito gelado. Agora é fácil quando nós caminhamos com alguém que é agradecido. E a Bíblia diz que em tudo nós devemos dar graça. Você nunca
encontrará contentamento se você não exercitar a gratidão. Comece a ser agradecido e agradeça a Deus por tudo, inclusive por aquilo que é desagradável, porque muitas vezes o que é desagradável está te amadurecendo e vai te promover. Aleluia! 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 O apóstolo Paulo, na sua epístola aos Filipenses, no capítulo 4, no verso 11 a 13, ele diz: não que eu esteja falando de necessidade, pois aprendi a me contentar com isso, em qualquer situação que me encontre. Sei passar necessidade e também ter abundância. Em toda maneira e em todas as coisas, aprendi tanto a ter fartura como a ter fome, tanto a ter abundância como a padecer necessidade. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Nós temos pessoas que vivem em condições muito humildes e são felizes. E temos pessoas nos palácios tirando a própria vida. Porque não é a condição externa que traz contentamento, satisfação e felicidade ao coração do homem, mas é a condição interna, e ela passa por um relacionamento com Jesus. Jesus diz que aquele que crê do seu interior fluirão rios de água viva. Rios de água viva, de dentro para fora. Felicidade não é de fora para dentro. Felicidade é de dentro para fora. E é algo que você decide. Nessa noite, levante sua mão direita e diga: em Cristo, eu decido ser feliz. Aleluia! Aleluia! Mesmo que, apesar de, mesmo que fulano, que cicrano, que beltrano, que o patrão, essa é a minha decisão. Eu sou feliz com Jesus. Diga: eu sou feliz com Jesus. Aleluia. O descontente, ele se torna rebelde. Ele quebra a comunhão. Ele se separa, ele se exclui. Ele se torna juiz, analista, fiscal, mas ele já não é mais parte. Ele se torna crítico muitas vezes. Ele começa a apontar e a condenar, porque ele está fora, ele se rebelou. Ele se rebelou porque é uma pessoa descontente, uma pessoa amarga, uma pessoa murmuradora. Lá na terceira epístola de Paulo, na terceira epístola escrita pelo apóstolo João, no capítulo 1, no verso 9 a 11, ele fala de alguém assim, e ele diz: escrevi algumas palavras à igreja, mas Diotrefes, que gosta de ser o principal entre eles, não nos recebe. Pelo que, se eu for, trarei à memória as obras que ele faz, proferindo contra nós palavras maliciosas. Não contente com isso, não acolhe os irmãos, impede os que querem recebê-los e os expulsas da igreja. Amados, não imiteis o mal, mas o bem. Quem faz o bem é de Deus, mas quem faz o mal
jamais viu a Deus. Então, esse indivíduo aqui, chamado Diotrefes, era um cara que era um impedimento para a vida daquela igreja, para a unidade daquela igreja, porque ele era um sujeito extremamente vaidoso, egoísta, carnal, e ele centralizava, impedia que outras pessoas pudessem participar da comunhão da igreja. Nós precisamos ser vigilantes quanto a isso, porque muitas vezes, até sem percebermos, por impulso da carne, nós podemos tomar atitudes que impedem a inclusão das pessoas na nossa comunhão. A igreja precisa ser inclusiva nesse sentido, não no que é pregado aí no progressismo, mas inclusiva no sentido de aceitar o pecador, amém? De entender que ele precisa ser amado, de que ele precisa ser servido, de que ele precisa ser ensinado, de que ele precisa encontrar na igreja o seu lugar para ser incluído, ser parte, ser membro, aleluia! Não importa como ele chegue no nosso meio. Quando Jesus nos encontrou e nos aceitou e nos escolheu, nós não éramos a melhor pessoa desse mundo. Você se lembra de como você veio para Jesus? Você se lembra de como você estava? Você não era boa coisa, não é verdade? Diga para o seu vizinho, eu não era boa coisa, não. Mas o amor de Deus nos transformou, amém? Hoje nós somos novas criaturas, as coisas velhas se passaram, e eis que tudo se fez novo. Então levante a mão direita e diz, olha, nós repreendemos todo Diotrefe do nosso meio. O sangue de Jesus tem poder. Que se convertam os Diotrefes e as Diotrefas também. Os Diotrefes é um nome bonito para botar no filho, né? A segunda coisa, queridos, para construirmos essa unidade, é necessário que todos nós estejamos sujeitos a Deus e a sua palavra. Há unidade quando todos estão debaixo de autoridade. Diga, sem autoridade, jamais haverá unidade. Aqui nós temos várias pessoas que brigaram com irmãos, que talvez ainda nem consiga se relacionar bem com o irmão, sendo irmão do mesmo pai, da mesma mãe, carregando o mesmo sangue, a mesma genética, mas porque tem personalidade diferente, nível de maturidade diferente, eles acabam se dividindo dentro da mesma família. Mas quando há um pai, uma mãe que tem autoridade, pode ser 10 filhos, enquanto esse pai estiver vivo e essa mãe estiver viva, eles vão superar as diferenças e a família vai permanecer unida. Porque unidade não tem a ver com amor. Unidade tem a ver com obediência. Jesus disse, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. O que me ama será amado do meu Pai, eu também o amarei e me manifestarei a ele.
estar sujeito à autoridade de Cristo e decidir viver em obediência a Ele, mesmo que isso me desagrade, é amor. Amém? É amor. Quanto mais obediência, mais amor. Eu não quero, mas eu preciso fazer isso, porque Ele me ama. Amém. Aleluia. O filho maduro, a filha madura, ela é obediente. Ela está sujeita a Deus e à sua vontade. Nós não estamos aqui na igreja para fazer a nossa vontade. Amém? Mas se nós estivermos na carne, qual é a vontade que nós vamos querer fazer? A nossa. E aí está o problema. Nós estamos aqui para fazer a vontade dEle. E a primeira condição para que realmente caminhamos com Cristo é que nos neguemos a nós mesmos. É que nos sujeitemos a Ele. Aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e me siga dia a dia. Essa é a condição. Quanto mais nós entendemos isso, mais unidade nós construímos. Colossenses 3,17. E tudo o que fizerdes por palavra ou por obras, fazei-o em nome do Senhor Jesus, dando por Ele graças a Deus Pai. E tudo o que fizerdes por palavra ou por obras, fazei-o em nome do Senhor Jesus, dando por Ele graças a Deus. Quem não está submisso a Deus e a sua palavra, certamente causará divisão. A desobediência promove divisão. E a obediência promove unidade. Diga comigo, obediência promove unidade. Desobediência promoverá divisão. Se nós não nos colocarmos debaixo da autoridade da palavra, jamais poderemos viver a unidade como igreja. Efésios 1, 22 e 23. O apóstolo Paulo diz: e sujeitou todas as coisas a seus pés, e sobre todas as coisas o constituiu como cabeça da igreja, a qual é o seu corpo, a plenitude daquilo que a tudo cumpre em todos. Jesus é o cabeça, Ele é a parte mais alta, e Ele tem a direção. Aleluia, aleluia. E todo o restante do corpo precisa estar submisso à vontade dEle. Quando Jesus comissionou os seus discípulos, Ele disse: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Ele não disse: todo o amor me foi dado no céu e na terra. Vão cheio de amor fazer a obra. Foi isso que ele disse? Ele disse: toda a autoridade, porque fazer a obra exige obediência.
Tem muito irmão que canta amor, fala de amor, mas não obedece. E nós conhecemos o amor. O amor é provado na medida da nossa obediência. Aleluia. Como vocês acham que Paulo pregou o Evangelho? Foi algo agradável? Não. Mas o amor no coração dele era verdadeiro e se traduziu em obediência, em perseverança, em constância, em sacrifício. Ele não negou o seu amor a Jesus, mesmo provado, à semelhança do nosso Senhor, que foi provado nas 3 dimensões, no corpo, na alma e no espírito, mas ele permaneceu, foi fiel até o fim, provando o seu amor pelo Pai e por cada um de nós. Diga para o seu vizinho, não duvide do amor de Jesus. Esse amor já foi provado. Toda autoridade me foi dada no céu e na terra, portanto, ide e fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando tudo que vos tenho ordenado, tudo que vos tenho ensinado. Mas Jesus não disse todo o amor me foi dado, toda a autoridade, porque Ele quer que nós façamos a obra em obediência. Um discípulo maduro, ele permanece, e por isso ele se torna frutífero. A gente que começa uma célula no maior entusiasmo, decora a célula, faz um lanche maravilhoso, isso no primeiro mês. No segundo mês ele já vai negligenciando, no terceiro mês ele não vem mais nem para a igreja, ele já está se escondendo do pastor dele lá nas últimas cadeiras. A célula já fechou. Como vai frutificar? Lá em João 17, Jesus disse assim: Pai, eu te glorifiquei, consumando a obra que tu me deste para fazer. Eu consumei, eu terminei, eu completei, eu não deixei pela metade. Quando nós completamos a obra, debaixo de autoridade, como filhos obedientes, Deus será glorificado e não faltará frutos, amém? Não faltará frutos. Os frutos vêm pelo permanecer. Todo aquele que permanece, esse dará frutos. Aleluia! Aleluia! Ele ama ao Senhor, ele está ligado ao Senhor, ele está submisso ao Senhor, ele está em obediência a Deus. E é por isso que ele dará os frutos, porque o obediente é abençoado. Amém? Diga para o seu vizinho, todo obediente é abençoado. Quem concorda comigo, diga glória a Deus, diga aleluia, dê um forte aplauso ao Senhor, aleluia, aleluia. 1 Pedro 3:22, o apóstolo diz que está à direita de Deus Pai, tendo subido ao céu, a Ele estão sujeitos os anjos, as autoridades e as potestades. O céu se sustenta pela autoridade do Criador, queridos. Todo o universo, os astros, as estrelas, se sustentam pela autoridade do Criador do universo. E o céu, no céu há unidade, amém? A oração de Jesus, quando nos ensinou a oração do Pai Nosso, Ele diz que seja feita a tua vontade na terra, como ela é feita
no céu. A mesma obediência que os anjos, os querubins, os serafins, os arcanjos têm ao Senhor, é o que Jesus deseja para nós. Que esse nível de obediência, porque aí é céu na terra. Imagina, queridos, se todos os homens obedecessem essa palavra. O que vocês acham que se tornaria a terra? Policial não existiria. Não existiria policial, não existiria presídio, não existiria cadeias. Muita coisa, muitas fábricas iam fechar, fábrica de armamentos iam fechar, não haveria guerras. Mas todo esse caos que nós estamos vivendo aí, quem acompanhou o noticiário do carnaval, roubo de celular e tanta violência, por quê? Porque o homem desobedece a Deus e blasfema. As pessoas estão brincando com Deus. Esse ano, algumas escolas aí, mais uma vez, blasfemaram contra Deus, afrontando Jeová, o Deus eterno. E haverá consequências, amém? Ninguém afronta a Deus e fica por isso mesmo. Aquilo que o homem semeia, ele ceifará. João 14, 20, já estamos encerrando. 20 e 21, não rogo somente por estes, mas também por aqueles que pela sua palavra hão de crer em mim, para que todos sejam um, como tu, ó Deus, estás em mim e eu em ti, que também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviastes. Queridos, avivamento vai além da pregação, vai além da palavra, vai além da canção. Avivamento é quando os crentes se tornam a mensagem. Amém? Diga para o seu vizinho, avivamento é quando os crentes se tornam a mensagem. A carta viva de Deus escrita aos homens. Aleluia. Eles não entenderam, muitos não entendem quando Jesus disse: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e ser-me-eis minhas. Ele não falou mensageiros, e ser-me-eis meus mensageiros, ser-me-eis meus pregadores, ser-me-eis minhas testemunhas. Porque onde vocês chegarem, vocês estarão tão impactados, tão cheios do Espírito Santo, que é impossível serem despercebidos. Onde um crente vivo, cheio do Espírito Santo chega, o ambiente é mudado. Amém? Aleluia. Eu trabalhei muitos anos como dentista em postos de saúde aqui dessa cidade. Eu recebo tanta gente que foi evangelizada no meu consultório, nos postos de saúde. Evangelizei há 20 anos atrás, há 15 anos atrás, e de repente eles vêm aqui na igreja e me procuram, porque eu não perdia a oportunidade. E a Leda sabe que o dentista é um privilegiado. Todo dentista devia ser um evangelista, porque eu pegava aqueles pacientes ali com jeitinho, para não ser chato, enchia a boca dele de algodão. Ele não poderia questionar, não poderia reclamar, ele ouvia o evangelho direitinho. Tem mais dentista aqui? Quem é dentista aqui, levante a mão. Usa essa técnica, funciona. Aí você tem que estar preocupado se aquela pessoa vai se converter ou não. Sabe, a nossa responsabilidade é a responsabilidade do semeador, é lançar a semente. Amém? Quem vai dar o crescimento é o Senhor. Mas eu evangelizei muita gente na cadeira.
Porque o que a pessoa podia fazer, né? Ficava olhando assim para mim. Vamos ficar de pé, queridos. Esse é o ano da evangelização. Vamos ganhar almas para Jesus. Quantos querem ganhar almas para Jesus? Sabe, só cheio do Espírito Santo. Um crente sem o Espírito Santo, ele é calado, ele é indiferente. Mas um crente cheio do Espírito Santo, ele não consegue ficar calado. Amém? Deixa eu ver se pirulito aí, guarda ele aí, chupando pirulito, bem na hora da palavra. Hein? Um crente cheio do Espírito Santo, onde ele chega, ele prega. Quantos pregadores nós temos aqui? Quem são os pregadores? Quem gosta de evangelizar? Eu quero chamar os pregadores aqui para a plataforma. Eu vou orar com vocês. E esse ano vocês vão ganhar muitas almas para Jesus. Aleluia! Ano da evangelização. Pregando a tempo e fora de tempo. Quão formosos são sobre os montes os pés daqueles que anunciam boas novas. Quão formosos são sobre os montes os pés daqueles que anunciam boas novas. Agora mesmo, milhares e milhares e milhares de pessoas nessa ilha estão feridas pelo pecado, precisando de uma palavra de esperança, de paz e de salvação para o coração delas. Aproveite, ore, primeiro ore por essa pessoa, nunca chegue de rompante, ore, coloque ela diante de Deus, e depois fale de Jesus para ela. Conte para ela o que Jesus fez na sua vida. Aleluia. Levante suas mãos.